Você provavelmente já ouviu essa acusação em algum momento. A Igreja Católica proibiu a Bíblia para manter o povo na ignorância. Ela costuma vir acompanhada de outras frases prontas como "a Bíblia só ficou acessível depois da Reforma" ou "Roma tinha medo da palavra de Deus". O problema é que essa narrativa não resiste a 5 minutos de história séria. Antes de qualquer coisa, é preciso fazer uma pergunta básica que quase nunca é feita. O que exatamente é a Bíblia? Porque a Bíblia não caiu pronta do céu encadernada, com índice e capa de couro. A Bíblia é uma coleção de livros, escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, em línguas diferentes, e que só foram reconhecidos como escritura após um longo processo histórico. E aqui está o ponto decisivo. Esse processo aconteceu dentro da Igreja Católica. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de escritos circulando entre as comunidades. Evangelhos, cartas, atos, apocalipses. Alguns eram autênticos, outros eram falsos, outros eram piedosos, mas não inspirados. Foi a Igreja, reunida em concílios e guiada pela tradição apostólica, que discerniu quais livros eram inspirados pelo Espírito Santo. Sem esse discernimento, simplesmente não existe Bíblia, mas apenas textos religiosos soltos. Os concílios de Hipona, 393, e Cartago, 397 e 419, definiram exatamente o cânon que os católicos usam até hoje. O mesmo Antigo Testamento usado pela Igreja primitiva e o mesmo Novo Testamento reconhecido universalmente. Portanto, afirmar que a Igreja proibiu a Bíblia é, antes de tudo, esquecer que foi a Igreja quem a definiu. Agora avancemos um pouco na história. Durante toda a Idade Média, a Bíblia foi copiada à mão, letra por letra, em mosteiros, por monges que dedicavam a vida inteira a esse trabalho. Isso exigia tempo, formação, pergaminho, tinta e um conhecimento profundo das línguas antigas. Uma única Bíblia podia levar anos para ser produzida e custava o equivalente a uma casa. Ou seja, o problema nunca foi proibição, mas acesso material. Além disso, a imensa maioria da população era analfabeta. E é aqui que surge outra pergunta incômoda para essa acusação. Se a Igreja quisesse esconder a Bíblia, por que ela pregava publicamente as Escrituras todos os dias, na liturgia, nas homilias, nas festas, nas catedrais, nos vitrais, nas pinturas e na música sacra? O povo simples não lia a Bíblia, mas vivia imerso nela. As histórias bíblicas estavam nas paredes, nos altares, nos cânticos e no calendário litúrgico. A liturgia católica sempre foi profundamente bíblica, algo que continua sendo até hoje. Santa Joana d'Arc, inicialmente analfabeta, ao frequentar a missa diariamente teve compreensão de toda a Bíblia, visto que a Bíblia é quase que inteiramente lida na liturgia com o passar de poucos anos. E acrescente isso às reflexões feitas nas homilias daquelas passagens. Então, de onde vem a ideia de que a Igreja proibiu a Bíblia? A resposta é mais precisa e mais honesta. A Igreja nunca proibiu a Bíblia. Ela proibiu traduções defeituosas e interpretações privadas que corrompiam a fé. Em certos períodos, especialmente a partir do final da Idade Média, surgiram grupos que traduziam a Bíblia de forma ideológica. Retiravam livros, alteravam passagens ou pregavam doutrinas contrárias ao cristianismo apostólico, usando o texto sagrado como pretexto. Diante disso, a Igreja, que tinha a responsabilidade pastoral de proteger a fé, passou a exigir que traduções fossem aprovadas para garantir fidelidade ao texto original e à doutrina cristã. Isso não é censura da palavra de Deus. Isso é o mesmo zelo que São Pedro já alertava quando dizia que há nas Escrituras coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem para sua própria perdição. Doupe 3:16. Aliás, esse ponto desmonta completamente a acusação moderna, porque a própria Bíblia condena a interpretação isolada e subjetiva. A fé cristã nunca foi cada um com sua Bíblia, mas a fé transmitida, ensinada e guardada pela Igreja. Outro fato histórico ignorado é que as primeiras traduções da Bíblia para línguas vernáculas surgiram dentro da própria Igreja Católica. Antes mesmo da Reforma, já existiam traduções para o francês, o alemão, o inglês e outras línguas, sempre com aprovação eclesiástica. O problema nunca foi traduzir, mas deturpar. E aqui precisamos tocar num ponto delicado, mas necessário. A Reforma não libertou a Bíblia, ela fragmentou a interpretação. Ao romper com a autoridade da Igreja, abriu-se caminho para milhares de leituras contraditórias do mesmo texto. Hoje, todos afirmam seguir somente a Bíblia, mas chegam a conclusões opostas sobre batismo, Eucaristia, salvação, igreja, moral e sacramentos.
Isso não é fruto da Bíblia em si, mas da perda de um critério objetivo de interpretação. A Igreja Católica, ao longo da história, sempre afirmou algo muito simples. A Escritura é palavra de Deus, mas ela nasceu dentro da tradição e só pode ser corretamente compreendida dentro dela. Portanto, quando alguém repete que a Igreja proibiu a Bíblia, o que essa pessoa realmente revela é que nunca estudou seriamente a história do cristianismo. Porque se a Igreja tivesse ódio da Escritura, ela não teria morrido para preservá-la, não teria sangrado por ela, não teria construído uma civilização inteira em torno dela. A verdade é quase irônica. Se não fosse a Igreja Católica, essa acusação sequer poderia ser feita, porque não haveria Bíblia alguma para acusar. Se esse tema te ajudou a enxergar a fé cristã com mais clareza histórica e menos slogans, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente não tem medo das perguntas difíceis, porque a verdade não teme a investigação,